Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje na carta de São Paulo aos Romanos, nós vamos entrar num tema que vai estar presente por alguns dias na liturgia. É quando Paulo compartilha conosco a dor que ele tem pela não conversão do povo de Israel. De fato, para quem crê, existe o desejo de que sempre a outra pessoa possa partilhar da nossa fé. Então, isso é notório e é sentido com uma pessoa qualquer, com uma pessoa que não pertence a um determinado povo específico da tradição bíblica, e muito mais para o povo de Israel. O apóstolo vai dizer assim: apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado, separado por Cristo em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Esses irmãos, esses da raça, é o povo de Israel. Paulo pertence ao povo de Israel. Recordemos a sua história de perseguidor para com os cristãos, até que tem aquele episódio que ele cai no caminho de Damasco. E o Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali começa essa metanoia, essa grande conversão de Paulo, que de perseguidor vai se tornar o apóstolo das gentes e vai ir pelo mundo para anunciar o evangelho. Ora, ele vai dizer assim: eles são israelitas, a eles pertence, veja só, a filiação adotiva. O tema que Paulo estava desenvolvendo conosco, que somos todos filhos pela ação do Espírito Santo. Então Israel, de fato, é chamado filho de Deus. O povo de Israel assim é chamado no Antigo Testamento. A glória, as alianças. Então nós percorremos neste ano nas leituras a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que Deus vai renovar, sobretudo na grande aliança do Sinai, que nós encontramos tantas vezes na liturgia. A eles pertence a aliança, as leis, então os mandamentos. Com qual povo, assim vai dizer o Antigo Testamento, Deus falou face a face, deu leis tão sábias. A eles pertence ao povo de Israel. O culto, mesmo a nossa liturgia cristã, quanto herdou do povo de Israel. Quanto nós herdamos. A liturgia cristã tem como grande fundamento o culto do Antigo Testamento. As promessas. Então, quantas promessas Deus vai fazer para o seu povo? E, sobretudo, a grande promessa de que vai enviar um Messias a partir do povo de Israel. Os patriarcas. Então, nós encontramos antes, quando lemos o Antigo Testamento, os grandes patriarcas nas suas histórias. Então, a beleza dessa história de salvação que pertence ao povo de Israel. Quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Então, é o povo de Israel também, é dele que nasce para nós o Cristo. Mas antes dele, Maria, José, os apóstolos. Ou seja, nós temos uma grande tradição que nos liga ao povo de Israel. São os nossos irmãos. Os irmãos que nos precederam. Não gosto da expressão de dizer irmãos mais velhos, porque na tradição bíblica o irmão mais velho nem sempre é uma boa herança para a família. Então nós temos aqueles conflitos também entre irmãos. São nossos irmãos e podemos também, de algum modo, dizer aqueles que foram os pais da nossa fé, mas que nos prepararam. E nós acolhemos o Salvador, o Cristo, e eles mesmos não acolheram. Então, Paulo vai desenvolver agora esse sentimento que ele apresentou hoje para nós. Quem é esse povo de Israel? Então, em relação ao povo de Israel, nós precisamos, como a igreja fez, que se no momento chamava na Sexta-feira Santa os pérfidos judeus, e hoje não se usa mais uma expressão, são nossos irmãos. Eles foram preparados para acolher o Salvador. Muitos não acolheram, muitos acolheram também. Recordemos que o Novo Testamento é escrito e nos mostra a história daqueles filhos de Israel que acolheram o Salvador.
mas ainda tem tantos na espera desse Salvador, desse Messias, que é o sinal daqueles que não reconheceram Jesus como Salvador. Mas eles têm uma história de Deus com eles, um pedaço da história da salvação e de respostas, de fidelidade de Deus, de infidelidade humana, que merece a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e que nos deixaram uma herança belíssima, seja a palavra de Deus, como tantas tradições que se tornaram cristãs e que vêm a partir do povo de Israel. Hoje no Evangelho, nós encontramos Jesus que está na casa de um dos chefes dos fariseus em um dia de sábado. Então é a ocasião que Jesus colhe para enfrentar mais uma vez esse tema tão forte na relação com o povo de Israel. Convencê-los de que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, e que o Filho de Deus é Senhor também do sábado. É esta a fadiga do Evangelho. Então havia ali um hidrópico. Então Jesus, tomando a palavra, ele vai fazer perguntas hoje que eles não vão responder. E vai perguntar assim aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? E eles ficaram em silêncio. Por quê? Se eles dissessem assim, não permite, então daria margem para a contraposição. E se dissesse assim, permite? Então Jesus podia dizer, e por que vocês me perseguem por causa deste tema? Veja que esse é um tema daqueles mais sérios dos quais Jesus é acusado de não respeitar o sábado. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Então Jesus, esse gesto de Jesus que está atento ao sofrimento, esse homem não se manifesta, mas Jesus cura e o despede. Ele não tem que sofrer com a rejeição daqueles que estão ali, não tem que sofrer. Ele deve partir livremente. Sabe que essa sensibilidade de Jesus me chama a atenção. Quantas vezes nós não somos capazes de ver o sofrimento do outro? Quantas vezes nós não somos sensíveis, nós não demonstramos misericórdia? Quantas vezes? Então, Jesus vai ir ao encontro deste homem e vai poupá-lo também do sofrimento posterior, que é a discussão sobre se ele podia ou não ser curado. Então, depois Jesus disse, se algum de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo sendo um dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a Jesus. Não foram capazes, não quer dizer o evangelista que eles não tinham conhecimento para responder, mas eles não tinham a capacidade de mudar o coração. Mas veja assim, era óbvio que se um deles tivesse um animal ou um filho que caísse no poço no dia de sábado, eles iriam socorrer, é óbvio isso. Mas continuavam a dizer que a lei prevê que não se fizesse isso no dia de sábado e vão reprovar Jesus. Vejam, meus caros, que o desafio na vida de fé não é assimilar conteúdo. Até um ateu o faz. Eu dizia para vocês tantas vezes no Evangelho, quando o endemoniado diz que é Jesus, que é o Senhor, então, que reconhece que é o Filho de Deus, Jesus manda calar. Ora, então não basta. A fé não é reconhecer somente, não é saber preceitos, saber dogmas. É um empenho constante de mudar o nosso modo de ver, de questionar-nos sobre nossas posturas em todos os campos, no campo da relação entre os cônjuges, da relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, na relação com as pessoas que nós encontramos, daquelas que amamos e daquelas que não amamos bastante. Em cada uma dessas situações, nós somos chamados para avaliar a nossa vida a partir do critério do Evangelho. Porque senão o Evangelho se torna só uma coisa que nós temos, talvez, da nossa memória, que aquece o nosso coração, que nos faz chorar, que falamos para os outros, mas não entra na nossa realidade concreta. É esse o problema dos fariseus, que conseguem repetir a lei, aplicá-la contra Jesus, mas não conseguem iluminar a própria vida com esta lei, com a palavra de Deus. Então é esse o perigo, de que nós nos fechemos e tenhamos um coração duro, um coração de pedra. Mas sabe que isso também eu acredito que é aquilo que vocês pais devem pensar com os vossos filhos. Transmitir para os nossos filhos. Às vezes eu vejo jovens que frequentam a igreja, pessoas profundamente tristes, depressivas, incapazes de rir, incapazes de viver a jovialidade que é um dom que Deus oferece.
E você vai ver que às vezes os próprios pais que acompanham ele na igreja são a mesma coisa, pessoas carrancudas. O Evangelho deve fazer com que nós sejamos alegres, livres, pessoas capazes de nos alegrar com o mundo, com a bondade do mundo, não o mundo pecador, mas aquele mundo que Deus criou e viu que tudo era bom e se alegrava com a obra da criação. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.